Você já passou por aquela situação constrangedora em que o seu cachorro, que normalmente é super amigável com todo mundo, de repente começa a rosnar para alguém que acabou de entrar na sua casa, talvez um novo colega de trabalho, um amigo de um amigo ou até mesmo um técnico que veio consertar alguma coisa, e você fica ali tentando acalmar o animal, pedindo desculpas e dizendo que ele nunca fez isso antes, mas no fundo da sua mente fica aquela pulga atrás da orelha, se perguntando por que diabos seu melhor amigo de 4 patas está reagindo daquele jeito com aquela pessoa específica, e a resposta para essa pergunta pode ser muito mais profunda e cientificamente comprovada do que você imagina, porque estudos recentes realizados nas universidades mais prestigiadas do mundo confirmaram aquilo que os donos de cães intuíam há séculos, mas que a ciência só agora conseguiu provar com dados concretos e testes replicáveis, que é o fato de que os cães possuem uma capacidade quase sobrenatural de identificar pessoas que representam uma ameaça ou que têm intenções negativas muito antes de nós humanos conseguirmos perceber qualquer coisa errada. E o mais impressionante é que eles fazem isso através de uma combinação de habilidades sensoriais tão avançadas que faria qualquer detector de mentiras parecer uma tecnologia primitiva. E a melhor parte de tudo isso é que o seu cachorro não está apenas sendo temperamental ou ciumento quando ele late para aquela pessoa. Ele pode literalmente estar tentando te proteger de um perigo real que você ainda não conseguiu identificar com os seus sentidos limitados de ser humano. Agora pare e pense comigo por um segundo. Quantas vezes você ignorou a reação do seu cachorro em relação a alguém, achou que ele estava apenas sendo chato ou mal educado, e depois descobriu que aquela pessoa realmente não era confiável ou acabou te decepcionando de alguma forma? Porque se isso já aconteceu com você pelo menos uma vez, você não está sozinho, e o que vou te contar neste vídeo pode literalmente mudar a forma como você enxerga o comportamento do seu cão, e principalmente como você julga as pessoas ao seu redor. Então, se você tem um cachorro em casa ou está pensando em ter um, fica comigo até o final deste vídeo porque eu vou te mostrar exatamente como funciona esse superpoder canino. Quais são os sinais específicos que você precisa observar quando o seu cão está te alertando sobre alguém? E principalmente o que a ciência descobriu sobre a capacidade dos cães de literalmente cheirar as intenções de uma pessoa. E se você ainda acha que isso é exagero ou romantização da relação entre humanos e cães, eu vou te apresentar estudos científicos publicados em revistas acadêmicas respeitadas que vão te fazer repensar completamente tudo o que você achava que sabia sobre a inteligência e a percepção dos nossos amigos peludos. Vamos começar pela ciência mais dura possível, porque eu sei que muita gente pode estar pensando que isso é apenas mais uma dessas histórias sentimentais sobre animais de estimação. Mas a verdade é que pesquisadores da Universidade de Kyoto, no Japão, liderados pela cientista Akiko Takaoka, conduziram um experimento revolucionário que provou de uma vez por todas que os cães são capazes de avaliar o caráter e a confiabilidade de uma pessoa em questão de segundos. E o mais impressionante é que eles fazem isso de forma tão eficiente que depois de apenas 2 experiências negativas com um humano específico, todos os 34 cães que participaram do estudo se recusaram categoricamente a confiar naquela pessoa novamente, mesmo quando ela estava oferecendo comida, que, como todo dono de cachorro sabe, é basicamente a coisa mais tentadora do universo para esses animais. Então pense na força de vontade e na memória social que isso representa, porque não estamos falando de 1 ou 2 cães com personalidades específicas, estamos falando de 100% dos cães testados, chegando à mesma conclusão de que aquela pessoa não era confiável. E isso derruba completamente aquela ideia antiga de que cachorros são apenas criaturas simples, que respondem a estímulos básicos de comida e carinho. O experimento funcionava assim. Primeiro, os pesquisadores pediam para uma pessoa apontar para um recipiente que continha comida. O cachorro obviamente ia até lá e encontrava a recompensa. Então a confiança estava estabelecida. Na segunda rodada, a mesma pessoa apontava para um recipiente vazio. O cão ia até lá cheio de expectativa, mas não encontrava nada. E é aqui que a mágica acontece. Porque na terceira vez que essa mesma pessoa apontava para um recipiente que de fato continha comida, novamente, os cães simplesmente ignoravam completamente o gesto dela. Eles haviam aprendido que aquela pessoa era uma mentirosa e não merecia mais ser levada a sério. E quando os pesquisadores trocavam essa pessoa não confiável por uma nova pessoa que nunca havia enganado o cão antes, os animais voltavam a seguir as indicações normalmente. O que prova que eles não estavam apenas desinteressados no jogo, eles estavam especificamente evitando confiar naquela pessoa que os havia enganado.
Agora multiplique essa capacidade de avaliação de caráter pela quantidade de interações que o seu cachorro tem com pessoas diferentes ao longo da vida dele, e você começa a entender por que aquele comportamento estranho dele em relação a determinadas pessoas pode não ser aleatório, mas sim o resultado de uma análise social extremamente sofisticada que está acontecendo no cérebro dele, enquanto ele observa cada microexpressão, cada gesto e principalmente cada alteração química no corpo da pessoa que está na frente dele. Mas o estudo de Kyoto é apenas a ponta do iceberg, porque pesquisadores em todo o mundo têm documentado habilidades ainda mais impressionantes dos cães no campo da percepção social e da química humana. E talvez a mais surpreendente de todas seja a capacidade que esses animais têm de literalmente cheirar as suas intenções, porque enquanto nós humanos temos míseros 6 milhões de receptores olfativos no nosso nariz, o que já parece muito até você descobrir que os cães têm 300 milhões desses receptores, o que significa que o olfato deles é aproximadamente 50 vezes mais poderoso que o nosso. E isso não é apenas uma diferença quantitativa, é uma diferença qualitativa tão grande que é como se eles vivessem em uma dimensão sensorial completamente diferente da nossa, onde cada pessoa carrega consigo uma assinatura química única, que revela não apenas quem ela é, mas principalmente o que ela está sentindo e pensando no momento. Um estudo publicado na revista científica PLOS ONE demonstrou que cães conseguem detectar mudanças no odor humano causadas pelo estresse com uma precisão de mais de 90%, porque quando você fica nervoso, ansioso ou com medo, o seu corpo automaticamente libera uma série de hormônios como cortisol e adrenalina, e esses hormônios alteram a composição química do seu suor e até mesmo do seu hálito, de uma forma que é completamente imperceptível para outros humanos, mas que para um cachorro é tão óbvio quanto uma sirene tocando. Então, imagine agora uma situação em que uma pessoa com más intenções se aproxima de você, talvez alguém que está planejando te roubar, te enganar ou te fazer algum tipo de mal. Essa pessoa inevitavelmente vai estar com o sistema nervoso mais acelerado do que o normal. Vai estar produzindo mais adrenalina, vai ter uma frequência cardíaca elevada e uma química corporal completamente diferente de alguém que está relaxado e com boas intenções. E o seu cachorro consegue detectar tudo isso antes mesmo dessa pessoa abrir a boca para falar com você. É como se ele tivesse um detector de mentiras biológico integrado que está funcionando 24 horas por dia. Mas não para por aí, porque além do olfato sobre-humano, os cães também são mestres absolutos em ler linguagem corporal e microexpressões faciais, aqueles pequenos movimentos quase imperceptíveis que acontecem no rosto de uma pessoa por frações de segundo e que revelam as emoções verdadeiras dela mesmo quando ela está tentando esconder. E estudos mostram que os cães são tão bons nisso que, em alguns aspectos, eles superam até mesmo humanos treinados em análise comportamental, porque enquanto nós precisamos prestar atenção conscientemente para notar essas coisas, os cães fazem isso de forma instintiva e automática. Então, quando aquela pessoa chega na sua casa e cumprimenta você com um sorriso, mas a postura corporal dela está tensa, os ombros estão rígidos, os movimentos são muito calculados ou muito hesitantes, e talvez ela esteja evitando contato visual direto ou fazendo contato visual excessivo de uma forma que não parece natural, o seu cachorro está processando todas essas informações simultaneamente e chegando a uma conclusão sobre se essa pessoa representa ou não uma ameaça. E o mais fascinante é que pesquisadores descobriram que essa habilidade não é algo que precisa ser ensinado. É uma característica que foi selecionada evolutivamente ao longo dos mais de 30 mil anos de convivência entre cães e humanos, porque os ancestrais dos cães modernos, que eram melhores em ler sinais humanos e identificar ameaças, tinham mais chances de sobreviver e se reproduzir. Então, ao longo de milhares de gerações, essa capacidade foi sendo refinada até chegarmos nos cães modernos, que são praticamente especializados em entender humanos de uma forma que nenhum outro animal consegue. Agora você deve estar se perguntando quais são exatamente os sinais que você precisa observar para saber quando o seu cachorro está te alertando sobre alguém, porque uma coisa é saber que ele tem essa capacidade, e outra coisa completamente diferente é conseguir interpretar corretamente o comportamento dele no momento certo. Então presta atenção, porque vou te dar os indicadores mais importantes que cientistas e especialistas em comportamento animal identificaram como sinais claros de que um cão está desconfortável ou desconfiado em relação a uma pessoa específica. O primeiro e mais óbvio é quando o cachorro coloca o próprio corpo entre você e a pessoa que ele considera uma ameaça. Isso é um comportamento de proteção extremamente instintivo e significa que ele está literalmente se oferecendo como um escudo para te proteger de um perigo que ele já identificou, mas que você ainda não percebeu. E se você notar esse comportamento, especialmente se o seu cão normalmente não é do tipo protetor ou territorial, você deveria definitivamente prestar mais atenção na
pessoa que está causando essa reação. O segundo sinal é quando as orelhas do cachorro ficam viradas para trás e coladas na cabeça enquanto ele observa a pessoa, porque orelhas para trás indicam medo ou desconforto, e quando combinadas com um olhar fixo e penetrante, significam que ele está em modo de alta vigilância, avaliando se precisa partir para a ação defensiva, e isso é muito diferente de quando as orelhas estão relaxadas ou levemente levantadas em curiosidade. O terceiro indicador é o famoso pelo eriçado nas costas, que chamamos tecnicamente de piloereção, que é quando os pelos ao longo da coluna do cachorro ficam literalmente em pé, como se ele tivesse levado um choque. E isso acontece porque o sistema nervoso autônomo dele está em modo de luta ou fuga. O corpo está se preparando para uma confrontação e aumentando o tamanho visual dele para parecer mais intimidador para a ameaça potencial. Então, se você ver isso acontecendo, não ignore. Seu cão está te dizendo que algo está muito errado. O quarto sinal é mais sutil, mas igualmente importante. É quando o cachorro se recusa a aceitar comida ou carinho da pessoa, especialmente se ele normalmente é super sociável e adora interagir com estranhos, porque lembra do estudo de Kyoto que mencionei. Cães não recusam comida à toa, então se o seu cachorro, que normalmente venderia a própria alma por um petisco, está rejeitando a oferta de uma pessoa específica, ele está te dizendo de forma clara que não confia nela e que você também não deveria. O quinto indicador é quando ele começa a fazer aquele comportamento de cheirar a pessoa de forma muito mais intensa e prolongada do que o normal, porque não é apenas um cheiro de curiosidade, é um cheiro de investigação profunda, onde ele está tentando coletar o máximo de informação química possível sobre aquele indivíduo. E muitas vezes você vai notar que depois desse cheiro investigativo, o comportamento do cachorro muda drasticamente, ou ele relaxa porque confirmou que está tudo bem, ou ele fica ainda mais alerta porque encontrou algo suspeito na assinatura química da pessoa. O sexto sinal é o rosnado ou o latido, que não é agressivo no sentido de ataque, mas é claramente um aviso. É aquele som que significa isso é um alerta, preste atenção. E muitos donos cometem o erro de repreender o cachorro imediatamente quando isso acontece porque ficam constrangidos na frente da visita. Mas ao fazer isso, você está silenciando o sistema de alarme mais sofisticado que você tem em casa. Você está basicamente dizendo para o seu cão que ignore os instintos de proteção dele que foram afinados por milhares de anos de evolução, e isso pode te colocar em risco real. O sétimo e talvez mais dramático dos sinais é quando o cachorro simplesmente se recusa a ficar no mesmo ambiente que a pessoa, ele vai para outro cômodo, se esconde debaixo da cama ou mesa, ou fica constantemente tentando te levar para longe da pessoa, porque isso não é timidez ou mau comportamento, é medo genuíno baseado em algo que ele percebeu, mas que você não conseguiu captar ainda. E aqui vem uma parte que muita gente não sabe, mas que é absolutamente crucial. Cães também conseguem sentir quando você está desconfortável com alguém, mesmo que você esteja tentando disfarçar por educação ou conveniência social, porque eles captam mudanças sutis na sua própria química corporal, na tensão dos seus músculos, no tom da sua voz, e quando eles percebem que você está nervoso perto de determinada pessoa, isso confirma para eles que a avaliação inicial deles estava correta e que aquela pessoa realmente representa uma ameaça. Então criar um ciclo de feedback onde a intuição do seu cão reforça a sua própria intuição que você estava ignorando por pressão social. Um caso real que exemplifica perfeitamente tudo isso que estamos falando aconteceu na Flórida em 2016, quando um pastor alemão chamado House salvou uma menina de 7 anos de ser mordida por uma cobra cascavel venenosa no quintal de casa, e o incrível dessa história não é apenas o ato heróico em si, mas o fato de que o cachorro detectou a presença e a intenção de ataque da cobra antes que qualquer humano percebesse o perigo. Ele literalmente se jogou na frente da criança e levou 3 picadas no lugar dela. Passou por um tratamento intensivo e felizmente sobreviveu. Mas a pergunta que fica é: como ele soube? Como ele detectou aquele perigo específico naquele momento exato e tomou uma decisão em milissegundos que salvou a vida de uma criança? E a resposta está nessa combinação de sentidos super desenvolvidos e inteligência social que permite aos cães processar informações sobre ameaças em uma velocidade que nós simplesmente não conseguimos acompanhar. Outro caso documentado que me deixa arrepiado toda vez que eu conto é o de uma Golden Retriever chamada Angel, que em 2010 no Canadá atacou e lutou contra um puma que estava perseguindo um menino de 11 anos no quintal da casa dele. E quando eu digo lutou, eu não estou exagerando. A cachorra enfrentou um predador que pesava muito mais que ela e que tinha todas as vantagens físicas imagináveis, levou ferimentos tão graves que os veterinários acharam que ela não ia sobreviver, mas não.
Só sobreviveu como depois de ser tratada voltou direto para o menino para verificar se ele estava bem antes de se preocupar com as próprias feridas. E de novo você tem que se perguntar, o que fez aquela cachorra tomar uma decisão tão extrema de sacrificar a própria vida para proteger uma criança humana? E a resposta científica para isso está no fato de que cães desenvolveram ao longo da evolução não apenas a capacidade de detectar ameaças, mas também uma motivação emocional profunda de proteger os membros do seu grupo social, que no caso são os humanos que eles consideram família. Então, quando o seu cachorro rosna para alguém, ele não está apenas detectando um perigo abstrato, ele está ativando o mesmo sistema neurológico e hormonal que faria ele lutar contra um predador para te proteger. É literalmente amor incondicional manifestado através de vigilância constante. Agora tem uma pergunta que eu sei que está na cabeça de muita gente. Será que o cachorro pode estar errado? Será que ele pode simplesmente não gostar de alguém por motivos que não têm nada a ver com essa pessoa ser perigosa ou não confiável? E a resposta honesta é sim. Existem situações em que um cão pode reagir negativamente a alguém por razões que não estão relacionadas ao caráter dessa pessoa. Por exemplo, se uma pessoa está usando um perfume forte que incomoda o nariz sensível dele, ou se ela se move de uma forma que lembra alguma experiência traumática que o cão teve no passado, ou se ela simplesmente está nervosa perto de cachorros porque tem medo deles, e isso cria um ciclo onde o nervosismo dela deixa o cachorro nervoso também. Mas, e aqui está o ponto crucial, mesmo levando essas exceções em consideração, estudos mostram que cães acertam muito mais do que erram quando se trata de avaliar caráter humano. A taxa de precisão deles é significativamente maior do que o acaso. Então, se você tem um cachorro que normalmente é amigável com todo mundo e de repente ele está tendo uma reação forte e consistente com uma pessoa específica, as chances são de que ele está detectando algo real que você deveria pelo menos investigar antes de simplesmente ignorar o comportamento dele. E outra coisa importante é que cães são especialmente precisos em detectar comportamentos predatórios ou agressivos, porque esses são os tipos de ameaça que mais importavam na história evolutiva deles. Então, se alguém está se aproximando de você com intenções violentas ou hostis, a probabilidade do seu cão detectar isso antes de você é altíssima. E existem centenas de casos documentados de cachorros que salvaram seus donos de assaltos, invasões, agressões e outras situações perigosas, simplesmente porque eles identificaram a ameaça antes que qualquer violência explícita acontecesse. Então, o que você deve fazer com toda essa informação? Primeiro e mais importante, comece a prestar atenção real no comportamento do seu cão quando ele está interagindo com pessoas novas ou mesmo com pessoas que já fazem parte da sua vida. Não ignore os sinais que eu te mostrei apenas porque você acha que está sendo educado ou porque não quer criar uma situação constrangedora, porque educação não vale a sua segurança ou a segurança da sua família. E segundo, se o seu cachorro está consistentemente desconfortável com alguém, não force a interação. Não tente fazer ele aceitar aquela pessoa. Respeite o que ele está te dizendo e investigue. Faça perguntas. Observe mais. Confie nos seus próprios instintos também, porque muitas vezes o que o cachorro está detectando é algo que você também sentiu, mas escolheu ignorar racionalmente. Terceiro, nunca puna seu cachorro por te alertar sobre alguém. Porque se você fizer isso, você está ensinando ele a ficar quieto quando detecta perigo. E aí, quando uma situação realmente perigosa acontecer, ele vai estar condicionado a não te avisar. Então, em vez de repreender o comportamento de alerta, agradeça mentalmente ao seu cão por estar fazendo o trabalho dele de proteger você, e então avalie calmamente se aquela reação faz sentido ou não. Quarto, se você está escolhendo um cachorro especificamente para ter essa função de proteção e alerta, saiba que algumas raças foram selecionadas especificamente para isso e vão ter instintos mais afiados nessa área. Pastores alemães, Rottweilers, Dobermans e várias raças de cães de trabalho têm uma predisposição genética para vigilância e proteção, mas honestamente, até um Chihuahua de 3 quilos pode ter instintos de proteção incrivelmente afiados. O tamanho não determina a capacidade de percepção. E tem um último ponto que eu preciso mencionar porque é fascinante. Pesquisadores descobriram recentemente que quando cães detectam o odor de uma pessoa estressada, isso muda o próprio comportamento cognitivo deles. Um estudo publicado em 2024 na revista Nature mostrou que quando cachorros eram expostos a amostras de hálito de pessoas que estavam passando por estresse agudo, eles se tornavam mais cautelosos, mais lentos para aprender novos comportamentos e mais propensos a
Comportamentos de redução de risco, o que significa que eles estavam automaticamente assumindo que o ambiente era perigoso apenas por cheirar que um humano estava estressado, mesmo sem ver ou interagir com esse humano. Então, imagine o nível de sofisticação sensorial e cognitiva que isso representa. O seu cachorro não apenas detecta que alguém está nervoso ou com medo, ele usa essa informação para recalibrar completamente o próprio comportamento e nível de alerta dele. É como se ele tivesse um sistema de defesa em camadas onde cada pedaço de informação sensorial contribui para uma avaliação geral do nível de ameaça do ambiente. E isso me leva à conclusão inevitável de que nós humanos estamos severamente subestimando a inteligência e as capacidades dos nossos cães. Nós tendemos a tratá-los como bichinhos fofos que existem apenas para nos fazer companhia, quando na verdade eles são guardas altamente treinados pela evolução. São detectores de ameaças biológicos, são psicólogos naturais que entendem emoções humanas melhor do que muitos humanos e são leais até o ponto do sacrifício pessoal. Então, da próxima vez que o seu cachorro latir para alguém ou demonstrar desconforto com uma pessoa específica, não ignore, não minimize, não coloque a educação social acima da segurança. Pare, observe, investigue e muito possivelmente você vai descobrir que o seu melhor amigo de 4 patas estava tentando te salvar de uma situação ruim que você não tinha percebido ainda. Antes de terminar, eu quero saber de você que está assistindo. O seu cachorro já te alertou sobre alguém que depois você descobriu que realmente não era confiável? Conta aí nos comentários porque eu adoro ler essas histórias e tenho certeza que outras pessoas também vão se identificar e talvez aprender com a sua experiência. E se você ainda não é inscrito no canal, clica ali no botão de inscrever-se, porque eu posto conteúdo sobre comportamento canino, ciência por trás da relação humano-cão e várias curiosidades que vão te ajudar a entender melhor o seu melhor amigo. E deixa o like neste vídeo para que o algoritmo mostre para mais pessoas que precisam entender que o instinto do cachorro delas não é algo para ser ignorado, mas sim respeitado e valorizado. Porque no final das contas, seu cachorro pode não conseguir falar com palavras, mas ele está o tempo todo se comunicando com você através do comportamento. E agora você tem as ferramentas e o conhecimento científico para entender exatamente o que ele está tentando te dizer. Até o próximo vídeo e não esqueça de dar aquele carinho extra no seu cachorro hoje, porque ele merece pelo trabalho silencioso de te proteger todos os dias sem você nem perceber.